companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 1º de novembro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta a companheira Eliette Feitosa, a vereadora neguinha do PT de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, e comenta pra gente os 22 anos do assassinato de Dorcelina Folador. Escutamos também o companheiro João de Deus, militante do PT na cidade de São Luís, que fala pra gente das perspectivas eleitorais para o estado do Maranhão e os rumos do PT e da esquerda. E tratamos aqui também da Resolução de Conjuntura Nacional, aprovada na noite deste domingo pela Direção Nacional da Tendência Petista, Articulação de Esquerda. E, pessoal, a gente começa a edição de hoje do podcast escutando a companheira Eliette Feitosa, a neguinha, que é vereadora na cidade de Mundo Novo, no estado de Mato Grosso do Sul. Ela fala pra gente sobre os 22 anos do assassinato de Dorcelina de Oliveira Folador, ex-prefeita da cidade, assassinada no dia 30 de outubro do ano de 1999, quando tinha 36 anos. Olá, sou a neguinha do PT, de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Hoje falarei com vocês um pouco da história desta grande companheira Dorcelina de Oliveira Folador, que foi brutalmente assassinada em 30 de outubro de 1999, na varanda da sua casa. Guerreira e senhora do seu tempo, Dorcelina Folador foi assassinada quando, aos seus 36 anos, exercia seu mandato de prefeita do Partido dos Trabalhadores da cidade de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Era professora, deficiente física, militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, poeta, artista plástica, mãe de 2 filhas, paranaense de Goiorê e filha de camponeses. Chegou em Mundo Novo em 1976, quando tinha 11 anos de idade. Em 1980, iniciou sua militância na Pastoral da Juventude e, em 1987, ajudou a fundar o PT no nosso município de Mundo Novo. Sempre presente nas lutas populares da região, ingressou no MST em 1989, onde fez parte da direção estadual e atuou como repórter popular. Em 1996, foi eleita prefeita da cidade de Mundo Novo. Fez uma gestão voltada para a inclusão social, participação popular e transparência na administração. Sua administração contava com 86% da aceitação pública. Por ser assim, radicalmente ética, lutadora, corajosa, mobilizadora de sonhos, construtora de utopias, incomodava e constrangia aqueles que viviam movidos pela ganância, pelo ódio e pela violência. Por desafiar a corrupção da fronteira, Dorcelina Folador foi covardemente assassinada no dia 30 de outubro de 1999, às 23 horas, na varanda da sua casa. Dorcelina vive, continuará vivendo, em todos os corações, em todas as pessoas que lutam por um país justo, por ética na política e contra a corrupção. Ela ficará eternizada e terá sempre de nós toda uma luta, toda uma vida dedicada a algo que ela sempre acreditou, ou seja, mudar a vida das pessoas para melhor é possível. Vamos sempre continuar nas praças, nos acampamentos, nas avenidas, em busca dos nossos sonhos, dos sonhos que Dorcelina plantou na cidade de Mundo Novo, no estado do Mato Grosso do Sul. Um grande abraço e Dorcelina vive. Muito obrigado, neguinha, pela tua participação aqui no nosso podcast e viva a memória e a luta de Dorcelina Folador. Dorcelina presente. Pessoal, a gente escuta agora o companheiro João de Deus. O João é militante do PT em São Luís e fala para a gente um pouco do cenário político no estado do Maranhão e quais são as perspectivas para o PT, para a esquerda, diante dos dilemas colocados hoje lá no estado. Olá, Patrick Araújo. É um prazer participar pela primeira vez aqui do teu podcast, o podcast que você comanda. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Meu nome é João de Deus, eu sou filiado ao PT de São Luís Maranhão, sou servidor público federal. Bem, indo direto ao assunto, a situação política local no estado do Maranhão é, por demais, complicada e delicada. O principal ator político continua sendo
com certeza, o governador Flávio Dino, que, como se sabe, deixou o PCdoB e atualmente se encontra no PSB. O governador tem uma base de apoio muito ampla, também, como se sabe, que vai da centro-esquerda, partidos como o PCdoB, PT, PSB, até a direita, diversos partidos, uma gama ampla de partidos. Essa base de sustentação foi abalada nas últimas eleições de 2020, quando o governador perdeu sua influência em cidades muito importantes na conjuntura política, social e econômica, como São Luís, a capital, e a segunda maior cidade, Imperatriz. Pois bem, o Partido dos Trabalhadores tinha algumas secretarias, comandava algumas pastas, em número de 3, e o governador Flávio Dino foi obrigado, por esse abalo na sua base política ocorrida em 2020, nas eleições municipais, a reconfigurar um pouco, redesenhar um pouco o seu governo, alterar um pouco, eu diria até bastante, sendo que o PT, por exemplo, que tinha 3 pastas, agora tem 7 pastas. Foram afastados e ingressaram na oposição algumas figuras, a saber, principalmente o deputado federal Maranhãozinho, é um dos candidatos, como eu costumo dizer, candidatos a oligarca Maranhão, que tinha uma pasta da agricultura, né, Secretaria de Agricultura, e que agora essa pasta está com o PT. Então, atualmente o PT tem 7 pastas sob seu comando no governo Flávio Dino. Então, apesar da ampla aliança, ou talvez por causa dela, o governo Flávio Dino não logrou até o momento colocar uma pré-candidatura à esquerda que viesse a substituí-lo, sendo que a esquerda está sob o risco de uma restauração conservadora. O campo político que dá sustentação ao governo de Flávio Dino tem 2 pré-candidaturas que estão correndo no Maranhão. Uma é a de Carlos Brandão, o vice-governador do PSDB e ligado ao agronegócio. A outra é a do senador do PDT, o Everton Rocha. Essas candidaturas não apontam sentido nem programático, nem político, para uma construção que venha a, no mínimo, manter a linha de centro-esquerda seguida pelo governo Flávio Dino. Fora da base do governo, correm as pré-candidaturas de Rosiana Sarney, pontua em primeiro lugar nas pesquisas, pelo MDB, mas muito fragilizada. Ela própria já declarou que só sairia candidata se tivesse o apoio do Lula. E o Lula ganha um papel fundamental na conjuntura política no estado do Maranhão, tem uma aprovação muito larga, cerca de 70%. A outra candidatura, a do próprio Maranhãozinho, que saiu recentemente da base do governo e agora se tornou oposição pelo PL. Maranhãozinho, que eu costumo dizer, é candidato, deputado federal que teve mais voto no Maranhão, no último pleito, e candidato a oligarca Mor, no estado do Maranhão. E a candidatura de Edivaldo Holanda Júnior, ex-prefeito de São Luís, pelo PSD de Kassab. Ocorre que, nas últimas semanas, vem ganhando força dentro do Partido dos Trabalhadores uma candidatura própria, a pré-candidatura de Felipe Camarão, secretário de Estado do governo, secretário de Educação, uma das pastas mais importantes do governo, recém-ingresso no PT. Camarão tinha a ideia, inicialmente, de ser candidato a deputado federal, mas veio crescendo, vinha pontuando, embora bem embaixo nas pesquisas, mesmo sem colocar sua pré-candidatura. Isso fez crescer a possibilidade de colocar a pré-candidatura de forma mais decisiva, e essa pré-candidatura vem ganhando bastante adesão dentro e fora do PT, nos movimentos sociais, populares, sindical, etc. E, a nosso ver, essa candidatura é a única possibilidade colocada, pelo menos até o momento, de dar à esquerda uma linha de coerência política e programática, em consonância com nosso horizonte de luta e transformação social. Sinteticamente, Patrick, é isso. Grande abraço e até a próxima. Valeu, João. Obrigado pela tua participação aqui no podcast, companheiro. Fica o convite desde já para voltar mais vezes. E, pessoal, na noite desse domingo, dia 31 de outubro, ocorreu reunião da Direção Nacional da Tendência Petista, Articulação de Esquerda. Foi aprovada uma resolução sobre conjuntura nacional. E é essa resolução que eu passo a ler a partir de agora. E ela diz: faltam 2 meses para o final do ano de 2021 e menos de um ano para o segundo turno das eleições de 2022. Aproxima-se aquela fase do ano em que, mesmo em períodos de aguda crise econômica e social, a luta política tende a refluir.
dada a instabilidade geral no mundo, na região e no Brasil, acontecimentos extraordinários e ou imprevistos podem alterar a situação. Entretanto, o mais provável é que a correlação de forças existente neste final de 2021 se mantenha até que as águas de março venham fechar o verão de 2022. Vejamos a seguir alguns traços dessa conjuntura e o que podemos fazer para deslocar a correlação de forças a nosso favor. No plano mundial, prossegue a disputa entre os Estados Unidos e a República Popular da China. O esforço principal dos Estados Unidos é no sentido de recuperar a liderança econômica. Os governos Obama e Trump falharam neste objetivo. Até o momento, o governo Biden também segue falhando. Também por isso, é provável que os Estados Unidos optem por um confronto militar, terreno no qual ainda mantém a liderança. Entretanto, seja qual for o rumo dos acontecimentos, os Estados Unidos seguirão aplicando pressão máxima sobre a América Latina. A situação para a esquerda latino-americana e caribenha tende a ser mais difícil agora do que foi entre 98 e 2008. É particularmente decisivo para os Estados Unidos impedir que o Brasil volte a ser governado por forças políticas interessadas numa integração regional autônoma. No plano nacional, prossegue a ofensiva reacionária iniciada no dia seguinte ao segundo turno das eleições presidenciais de 2014. No plano político, esta ofensiva produziu o impeachment de 2016, a condenação, prisão, interdição eleitoral de Lula nas eleições seguintes ao impeachment, a comprovadamente fraudulenta vitória de Bolsonaro em 2018, a vitória dos partidos de direita nas eleições municipais de 2020. A ofensiva reacionária ampliou o armamento das elites, a consolidação do apoio militar e policial ao projeto da extrema-direita e, fato novo que precisa ser acompanhado com atenção, a estruturação de uma corrente neofascista de massas, no momento encabeçada pelo bolsonarismo. A ofensiva reacionária desencadeada desde o final de 2014 produziu também o enfraquecimento do movimento sindical e popular e uma inflexão na pauta político-ideológica do país, onde cresce a influência de posições reacionárias, fundamentalistas, misóginas, racistas, LGBTfóbicas, pró-destruição ambiental e negacionista. Destaque-se que a extrema-direita vem conseguindo combinar a defesa do status quo com um discurso aparentemente antissistêmico. É comum ver setores da esquerda criticando a incoerência desta conduta da extrema-direita, mas nem toda a esquerda percebe estar em curso uma operação de pinça que coloca a esquerda em uma armadilha contra a extrema-direita, defender as chamadas instituições que mantêm o status quo que a extrema-direita defende e aprofunda. A ofensiva política reacionária tem desdobramentos no plano das relações internacionais e também no plano econômico-social. No Brasil, desde 2016, assumiu, por decisão dos governos Temer e Bolsonaro, a condição de linha auxiliar da política dos Estados Unidos. No plano econômico-social, estamos retrocedendo um século. A palavra de ordem agropop, agrotech, agrotudo, resume boa parte da política macroeconômica não apenas dos governos Temer e Bolsonaro, mas da classe dominante brasileira. Fazer o Brasil uma potência primária exportadora de vegetais, animais, minerais, importadora de produtos industrializados e pasto para a engorda dos capitais especulativos. A opção por este caminho não começou agora. A rigor, a classe dominante brasileira nunca apostou todas as suas fichas na conversão do Brasil em uma potência industrial autônoma. O chamado desenvolvimento nacional, embora no limite beneficiasse fundamentalmente as elites, foi em grande medida feito apesar delas e contra elas. A reprimarização do país, o agro é tudo, tem um alto preço social. Num país em que a maioria da população vive nas cidades, a opção primária exportadora torna inempregável, para usar a expressão notabilizada pelo lamentável FHC, inempregável a maior parte da população brasileira. É por isso que, conforme dados recentes publicados pelo IBGE, de nossa população economicamente ativa de 116 milhões de pessoas, mais de 70 milhões estão fora do processo de trabalho formal. São os desempregados, desalentados, precarizados, contapropistas. Em benefício desta população inempregável, as elites
não enxergam a necessidade de investir em saúde, educação, moradia, transporte, cultura. As elites temem, como reconheceu recentemente outro lamentável, o senhor Michel Temer, que essa situação possa levar as massas populares a se rebelar e desagregar a nação. A verdade é outra. Só uma profunda rebelião pode construir uma nação verdadeiramente popular. É com medo disto que as elites tratam a questão social como caso de polícia, de milícia, de fundamentalismo religioso e de mínima transferência de renda com objetivos assumidamente clientelistas. Confirma-se, assim, a hipocrisia do discurso da direita contra projetos como Bolsa Família. Não somos nós, nem nunca fomos nós da esquerda, mas eles, da elite, quem trabalham para eternizar uma situação como a atual, em que mais pessoas dependem de transferências de renda do que sobrevivem de salários. A destruição das políticas públicas estruturais, a começar pelo emprego, pelo salário mínimo, pela previdência pública, constitui, portanto, um desdobramento da política macroeconômica da classe dominante brasileira. Não há como afirmar políticas estruturais de bem-estar social sem derrotar quem hoje nos domina. A regressão, que está na origem dos 600 mil mortos, 14 milhões de desempregados, 20 milhões de famintos, não teve até agora uma resposta à altura por parte da classe trabalhadora e de suas organizações. Parte desta resposta moderada deve-se às escolhas feitas nas últimas décadas por grande parte da esquerda política e social. Essas escolhas incluem a crença em que certas conquistas seriam imperdíveis, a confiança em determinadas instituições, a falta de política para ampliar a consciência da classe, a deterioração da influência organizada na classe trabalhadora, as derrotas políticas sofridas desde o final de 2014. Tudo isso contribuiu para o recuo de uma parte da classe trabalhadora. Além disso, existem aqueles setores que nunca se libertaram da hegemonia da classe dominante ou do absenteísmo político. Ademais, nos últimos anos, parcelas da classe trabalhadora passaram a apoiar não apenas a direita, mas a extrema-direita. Essa situação torna muito mais difícil a luta contra a regressão que está em curso no país. Agreguem-se mais 2 elementos. O crescimento da miséria estimula nos setores mais pobres um medo imenso de sofrer o mesmo destino dos miseráveis e estimula nos setores com maiores salários o pior instinto da classe média, a raiva dos pobres e a inveja dos ricos. Desta situação derivam tamanha dificuldade de mobilização que uma parte da esquerda não consegue ver outra saída que não a eleitoral. Mas trata-se de um círculo vicioso. Depois de anos de crescente prioridade para os processos eleitorais, conseguimos o efeito de vencer 4 eleições presidenciais seguidas, mas sofremos um golpe, porque não acreditávamos que pudesse ocorrer, porque não controlávamos as instituições e também porque não tínhamos capacidade de mobilização autônoma. E agora, frente ao governo resultante do golpe, setores da esquerda reafirmam a fé nas instituições, não priorizam a reconstituição da nossa capacidade autônoma de mobilização e redobram a aposta nos processos eleitorais. Esta aposta unilateral ajuda a compreender a defesa de, entre aspas, virar a página do golpe, feita logo depois daquele crime contra a Constituição. Ajuda a explicar a crença de que Lula não seria condenado, não seria preso e poderia disputar as eleições presidenciais seguintes ao impeachment. Ajuda a compreender a tática adotada por alguns setores nas eleições presidenciais de 2018 de buscar o apoio do centro-golpista. Ajuda a explicar a dificuldade de engajamento de alguns setores na campanha Lula livre. Ajuda a compreender a fé de alguns em uma grande vitória nas eleições municipais de 2020. Ajuda a explicar a resistência ao fora Bolsonaro por setores da oposição. Ajuda a compreender parte da sabotagem passiva e ativa contra a retomada e o êxito das mobilizações de rua neste ano de 2021. E ajuda a explicar, principalmente, a desvinculação que alguns setores fazem entre as ruas e as urnas, como se a ausência de mobilização popular não fosse um obstáculo importante, seja para uma vitória eleitoral, seja para a posse, seja para um novo governo exitoso. Vale destacar que alguns setores da esquerda sabem desse obstáculo, mas pretendem superá-lo através de uma frente ampla, com parte dos golpistas. É como se dissessem,
na impossibilidade de vencê-los, unamo-nos a uma parte deles. Esta é, em linhas gerais, a conjuntura deste início de novembro de 2021, uma conjuntura que exige da esquerda um enorme esforço de mobilização para enfrentar imensos riscos e desafios. Mas não é esta a percepção de grande parte da esquerda, mesmerizada pelos números das pesquisas eleitorais, que apontam que, se a eleição presidencial fosse hoje, Lula venceria. As pesquisas são reais, assim como é real a nossa possibilidade de vitória. Mas as eleições não são hoje. E há vários fatores que podem alterar a situação contra a esquerda. Um desses fatores é a naturalização da situação. Um exemplo disso. Quando a pandemia começou, havia na esquerda quem dissesse que o país não suportaria 100 mil mortos e que, diante de tamanha tragédia, Bolsonaro inevitavelmente cairia, motivo pelo qual defendiam que bastaria a esquerda ser a campeã na defesa da vida, não sendo prudente ou necessário defender o fora Bolsonaro, pois, diziam alguns, o povo não quer saber de política. Os que defenderam estas ideias hoje não gostam de lembrar do que diziam, até porque sua previsão não se materializou. Passamos das 600 mil mortes, parte importante das quais porque o governo Bolsonaro foi um ativo aliado da pandemia, mas, apesar disso, Cavernícola segue na presidência. A conclusão é óbvia. Devíamos ter politizado ao máximo a luta contra o vírus. Devíamos ter aproveitado as circunstâncias para tentar abreviar o fim do governo. Mas a resistência de setores da esquerda a politizar e sua aceitação tardia e a contragosto da defesa do impeachment permitiram a Bolsonaro ganhar tempo. Para isto, concorreu o fato de que, mesmo frente às maiores desgraças, a tendência de parte das pessoas é naturalizar, é se acostumar com a situação, tornar o monstro parte da paisagem. Hoje, morrem todo dia mais pessoas do que no início da pandemia, mas agora isto é visto como se fosse parte da ordem natural das coisas. O governo Bolsonaro se beneficia deste fenômeno da naturalização não apenas no plano econômico e social, mas também no plano estritamente político. Vide a fraude de 2018 e as ameaças golpistas. Os que chefiam as famosas instituições sabem a gravidade do ocorrido, mas permitem que o Cavernícola continue a presidir o país. As recentes declarações do futuro presidente do TSE, segundo as quais os crimes cometidos em 2018 não serão aceitos em 2022, são uma piada pronta. Assim como constituem uma piada de extremo mau gosto as declarações de que se deveria confiar na boa-fé de Bolsonaro. Declarações que, em alguns casos, vêm dos mesmos que descobriram, em 2021, que a condenação, a prisão e a interdição eleitoral de Lula foram feitas ao arrepio da Constituição. Descoberta feita convenientemente, quando o dano já era imenso, motivo pelo qual vários ministros do STF deveriam ser moralmente condenados por genocídio culposo. O incrível é que esta farsa é validada por setores da esquerda, que manifestam seu contentamento com as decisões do judiciário, como se justiça póstuma fosse justa, e como se a cassação de um deputado bolsonarista não fosse apenas um osso caído da mesa, para compensar o fato de que se está poupando o criminoso maior. Há quem diga que Bolsonaro continuar governando contribuiria para sua derrota, pois ele estaria o tempo todo dando tiro no pé. Portanto, chegaria sangrando e enfraquecido nas eleições de 22. E há quem acuse ser por este motivo que alguns setores da esquerda não investem tudo no fora Bolsonaro. O motivo seria a crença de que Bolsonaro seria nosso, entre aspas, melhor adversário. Primeiro porque, supostamente, chegará fraco nas eleições. Segundo porque, supostamente, não teria o apoio dos setores de centro, que é o nome que se dá indevidamente à direita que patrocinou o golpe de 16 e aplaudiu os desmandos judiciais contra Lula. As duas premissas desconsideram que, apesar de fazer um governo de merda, o Cavernícola segue com apoio ativo de aproximadamente 1/4 do eleitorado. Sendo assim, não é impossível, pelo contrário, que ele chegue em 2022 em melhor situação do que agora. Vale lembrar que já vimos os efeitos do auxílio emergencial nas eleições municipais de 2020. Por outro lado, não é impossível que a direita gourmet faça em 2022 o que já fez em 2018. Naquele momento, a cúpula da direita sabia perfeitamente quem era Bolsonaro e do que ele era capaz. E mesmo assim,
escolheu derrotar o professor. Compreensível. Trata-se de uma prioridade programática, e a direita não tem pruridos, nem se comove com 600 mil mortos, na hora em que estão em jogo os seus interesses de classe. Embora evitem confessar, alguns setores da esquerda sabem disso tudo, e por isso respondem ao problema, como já foi dito, propondo ao centro uma aliança. Segundo aqueles setores, para evitar que o centro apoie Bolsonaro em 2022, a esquerda deveria prometer ao centro que as conquistas programáticas derivadas do golpe de 2016 terão total ou no fundamental preservado. Ou seja, o único que sairia de cena seria Bolsonaro, suas políticas continuariam. O que foi dito anteriormente é um exagero? Bom, gostaríamos que fosse, mas infelizmente este é um movimento que alguns setores da esquerda vêm fazendo, conscientemente e outros inconscientemente. Em alguns casos, isto é óbvio. Por exemplo, quando se defende nada dizer acerca das Forças Armadas no programa de reconstrução e transformação nacional. Em outros casos, é menos óbvio, como no caso das privatizações que estão em curso, ou da autonomia do Banco Central, ou do teto de gastos. Nesse caso, a pergunta é: vamos considerar essas mudanças como irreversíveis, ou vamos fazer de tudo para revertê-las? Destaque-se que nem ao menos tentar responder estas questões já constitui uma resposta. Vale recordar que as pretendidas alianças com o centro, leia-se a direita gourmet, não se limitam ao plano nacional. Em várias eleições estaduais, parcelas da esquerda vêm defendido fazer alianças, sempre em nome de derrotar o suposto inimigo principal, com setores com os quais não temos o menor interesse ou identidade programática. Por exemplo, o ex-governador Alckmin, do estado de São Paulo. Uma das perguntas que precisariam ser respondidas por quem defende essas alianças é: qual o seu preço? Quais os acordos programáticos? O que deixaríamos de defender? O que passaríamos a defender? Sabemos que várias dessas pretendidas alianças com o centro não vão ocorrer. Entre outros motivos, graças ao fato de que alguns de nossos inimigos têm princípios de que não abrem mão, diferente de setores da esquerda, que não vacilam nem mesmo em fazer alianças com setores do bolsonarismo. Mas mesmo não ocorrendo, o efeito prático de simplesmente tentar fazer alianças daquele tipo tende a ser negativo. Em São Paulo, por exemplo, os que buscam uma aliança de primeiro turno com setores tucanos estão, na prática, estimulando o crescimento de candidaturas alternativas, seja à direita, seja à esquerda. Em resumo, o quadro eleitoral de outubro de 2022 dificilmente vai ser o mesmo de outubro de 2021. Bolsonaro não está derrotado, sua permanência no governo lhe dá instrumentos, seja para disputar constâncias as eleições presidenciais, seja para operar uma variante golpista. Da mesma forma, podem ser superadas as dificuldades atuais da terceira via, nome que lembramos ser inadequado, porque a via programática da direita gourmet é também neoliberal, portanto, não há terceira via. Ademais, nada garante que sigam inalteráveis, muito menos que cresçam as preferências eleitorais exibidas atualmente pela candidatura da esquerda. Por tudo isso, jogar parado não é garantia de vitória, muito antes pelo contrário. O que fazer? Em nossa opinião, é preciso, entre outras ações, corrigir a linha política e alterar a conduta prática. No imediato, temos pela frente cerca de 3 semanas nos quais o conjunto da esquerda precisa se esforçar para que o ato convocado para o dia 20 de novembro seja uma manifestação massiva pelo Fora Bolsonaro. Sabemos das dificuldades envolvidas, mas desistir de tentar não é uma opção. Devemos também defender que no dia 10 de dezembro, marco dos direitos humanos, se realizem manifestações em todas as cidades do país. E devemos propor à campanha Fora Bolsonaro que sinalize desde já as primeiras mobilizações do ano 2022. Por exemplo, no final de janeiro e também por ocasião do aniversário do golpe militar, dia 1º de abril. Sem falar da importância de estimular a criatividade carnavalesca pelo Fora Bolsonaro e por outro governo para o Brasil. Em síntese, não podemos contribuir para esfriar o ambiente político, pois este esfriamento contribuiria para o bolsonarismo e para a direita gourmet conquistarem melhores posições contra nós. Nesse sentido, é preciso reafirmar enfaticamente que seguimos defendendo o impeachment. Diferente de muitos integrantes do TSE, entendemos que crimes contra a soberania e contra os direitos do povo
a começar pelo crime de genocídio, não podem ser relevados a pretexto de lapsos temporais. Para que o bolsonarismo e o neoliberalismo sejam derrotados, é essencial construir um centro político em torno da esquerda social e política que tem como referências principais o PT, o PSOL e o PCdoB, a partir do qual se possa formular um programa e uma tática para a esquerda enfrentar as disputas no ano 2022. Destacamos que não se trata apenas das disputas eleitorais, até porque as próximas eleições não serão apenas eleições, serão uma guerra. É preciso um centro político de esquerda que contribua para superar as limitações organizativas e políticas das frentes atualmente existentes. No terreno programático, é preciso indicar quais as medidas emergenciais serão adotadas, já nos primeiros meses de um governo de esquerda, para enfrentar os problemas imediatos do povo brasileiro, a fome, o desemprego, a moradia, o acesso à saúde e à educação, e com destaque, a falta de perspectivas. A maioria do povo brasileiro, a classe trabalhadora, precisa reconstruir sua esperança em um futuro melhor. Não uma esperança passiva, mas uma esperança ativa, de quem luta para conquistar o que deseja. Por isso é preciso, para além das medidas imediatas, apontar o rumo e indicar os obstáculos a serem enfrentados e superados. Estes obstáculos estão, entre eles, o capital financeiro, o latifúndio urbano e agronegócio, a violência policial e criminosa, a tutela militar e judicial, o oligopólio da comunicação, o fundamentalismo, o patriarcado, o racismo, a LGBTfobia, a destruição ambiental, o genocídio dos povos indígenas, as forças sociais e políticas correspondentes. Quanto ao rumo, apontamos um Brasil soberano e integrado à América Latina e Caribe, um país com bem-estar social e liberdades democráticas, um país desenvolvido e socialista. Um país assim não será construído sem o PT, nem apesar do PT, nem contra o PT. Ao menos neste momento histórico, mudar o Brasil depende em grande medida do Partido dos Trabalhadores. Não apenas de seus dirigentes e militantes, não apenas de seus eleitores e filiados, mas principalmente das dezenas de milhões de pessoas que têm o PT como referência. Mas é preciso dizer claramente, o patrimônio acumulado pelo PT ao longo de décadas não é eterno. Acumulam-se problemas que colocam em risco a rigidez do PT, que ameaçam sua integridade, colocam em risco sua sobrevivência. Em alguns estados e cidades, há fenômenos de degeneração aberta, por exemplo, participando de governos e coligações por razões unicamente fisiológicas. Desconhecer esses problemas e, pior, saber deles e não os enfrentar adequadamente, contribui para que a classe dominante possa continuar empurrando o Brasil em direção ao passado. Neste sentido, nós estamos chamados a dar prosseguimento, em especial nos próximos meses, a uma batalha em várias frentes. Destacamos, no plano mundial, a luta contra o imperialismo e em favor dos povos da América Latina e Caribe. No plano nacional, a luta pelo impeachment e por um governo democrático popular. No plano das esquerdas, o investimento na mobilização e na construção da unidade das esquerdas partidárias e sociais. No plano do partido, a luta por uma nova direção e pela recuperação dos territórios perdidos junto à classe trabalhadora. Neste terceiro plano, é preciso análise atenta da experiência da nova primavera, que demonstra as potencialidades, mas também os limites de uma tentativa de revitalização que se dê nos marcos de uma estratégia política superada. É preciso atenção também para a experiência dos setoriais, que demonstra como segue avançando a metamorfose dos mecanismos de formulação e ação militante que regem o nosso partido. É preciso, por fim, incidir no processo de definição do programa, da tática, da política de alianças e das candidaturas que disputarão as eleições de 2022, para que predomine a compreensão de que não temos pela frente eleições, mas uma guerra em que a classe dominante usará todas as suas armas. Apesar de muitas vezes dividida, como se viu na votação que propunha estabelecer algum tipo de controle sobre o Ministério Público, a classe dominante e seus representantes políticos, assim como as forças armadas e policiais, estão unidos contra o PT e contra Lula. Visto de conjunto, estamos diante de desafios que às vezes parecem superar as forças que dispomos. Lembramos, entretanto, que lutamos por alterar a correlação de forças exatamente na expectativa de que, no curso da própria luta, se criem as condições que nos permitirão ter êxito na luta contra os citados desafios. São inúmeros os sinais de que podemos triunfar. O acumulado histórico, a resistência ao golpe,
a quase vitória de 2018, o enfrentamento contra Bolsonaro, o apoio a Lula, as imensas dificuldades que vive nosso povo, vide, além do que já foi citado anteriormente, a crise hídrica e energética, a inflação, as decorrências das privatizações, da reforma administrativa. Tudo isso e muito mais indica que o PT pode liderar amplas parcelas do povo numa vitoriosa contra o bolsonarismo e contra o neoliberalismo. Finalmente, é preciso lembrar que foi dito no início. Vivemos um momento de muita instabilidade no mundo, na região e no Brasil. Portanto, um momento em que podem acontecer reviravoltas súbitas e, às vezes, imprevistas. Também por isso, não pode nos faltar agora o que não faltou à parte das forças progressistas nos anos 1920, a compreensão de que o Brasil necessitava de uma revolução. Sem as lutas dos anos 1920, não teria ocorrido a chamada Revolução de 1930, essencial para nosso desenvolvimento e industrialização. Hoje, diante de uma classe dominante que nos faz regredir a alguns dos problemas que o país vivia há 100 anos, cabe à classe trabalhadora e a seus aliados manifestar aquela mesma disposição revolucionária, essencial para que o Brasil possa conquistar soberania, bem-estar social, liberdades democráticas, desenvolvimento e socialismo. Fecha aspas, ponto final. Pessoal, essa foi a resolução aprovada nesse domingo, dia 31 de outubro, pela Direção Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda. Essa resolução também vai ser tema do programa Antivírus dessa quinta-feira com o companheiro Walter Pomar e a companheira Natália Sena. A gente se reencontra aqui no podcast na sexta-feira, desejando a todo mundo muita luta e disposição. Saudações petistas, fora Bolsonaro e até mais.